Exercício programado 10, questão 7. Seja a função f de x igual a menos x quadrado para o x entre menos 1, incluindo ele, e o 1 positivo, tá? Também incluindo ele. Só para a gente ter uma noção, vou fazer o esboço desse gráfico aqui, tá? Só para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Então, eixo x e eixo y. Pontos relevantes de uma função quadrática, tá? Note que aqui o termo independente é zero, o termo do primeiro grau também é zero. Se a gente calcular aqui x1 e x2 também vai dar zero, né? Então esse ponto aqui, que é o ponto da origem, é o ponto comum para quase todos eles, tá? Se a gente for fazer o gráfico real desse cara aqui, ele vai ser limitado então a uma parábola. Como esse A aqui é negativo, é uma parábola com a concavidade para baixo, então a curva vai ser desse tipo aqui, ok? E ele vai ser limitado simplesmente a esses dois valores aqui. Então a gente pode, para ter um valor mais exato, a gente pode simplesmente trocar esses extremos, tá? Então vou fazer duas continhas. Se x for igual a menos 1, bom, se for igual a menos 1, eu terei menos x ao quadrado, ou seja, menos o menos 1 ao quadrado, que é o que eu estou usando, que vai dar menos 1 ao quadrado é 1, ou seja, deu menos 1. Então, quando eu usar o x menos 1, o resultado será menos 1. Então, quando o x for menos 1, o y também vai ser menos 1. E se eu usar o outro extremo, que seria o x igual a 1, vai ficar menos o x ao quadrado, ou seja, menos o 1 ao quadrado, que vai dar também menos 1, tá? Cuidado, porque aqui é menos o 1 ao quadrado, por isso que o menos permanece. Então, quando o x for 1, vai dar menos 1. Quando o x for 1, também vai dar menos 1. Como a gente já havia previsto aqui, ó, como o A é negativo, como o A é menor que zero, a concavidade vai ficar assim, ó, concavidade para baixo. Então, a nossa curva aqui vai ser esse caso aqui, ó. Tá? Seria isso tudo, tá? Mas, como a gente está olhando para um intervalo que foi fechado, ele foi limitado por esses dois pontos, então a gente vai excluir a parte de baixo. Então, o nosso gráfico vai ser simplesmente essa região aqui. A região que vai de menos 1 até mais 1. Ok? Então, esse é o gráfico da questão. Então isso aqui é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá certo? Se a gente quiser fazer algo a mais, a gente consegue perceber facilmente o domínio, até porque o domínio já foi dado para a gente, né? O domínio da função são os valores de x que foram utilizados, ou seja, ele vai do menos 1 até o 1, que já foi o que foi dado na questão. E a imagem da função, a gente também tem. Imagens são os valores de y que foram utilizados. Então, o menor valor de y é o menos 1 e o maior valor de y é o 0. Ok? Então, eu tenho aqui domínio, imagem e tenho o gráfico da função original. Aí, no item A, ele pede o seguinte para a gente. Escreva uma lei para a função que estique verticalmente o gráfico por um fator multiplicativo 3. E aí deu domínio à imagem dessa nova função. Bom, se ele quer que a gente dê usando um fator multiplicativo 3, isso quer dizer que a gente vai pegar a função que foi dada, que é essa daqui. Vou pegar uma outra folha aqui. A gente vai pegar a função que foi dada e a gente vai montar da seguinte forma. Eu quero descobrir uma nova função, sei lá, vou chamar de f1, tá? E essa nova função, ela vai ser 3 vezes a função que foi dada. 3 vezes a f de x. Só que a f de x eu sei quem é. Então eu posso dizer que essa minha nova função, ela é 3 vezes menos x ao quadrado. Ou seja, essa minha nova função vai ser menos 3x ao quadrado. Então essa aqui é a minha nova função. Tá certo? O domínio vai ser o mesmo. Então o domínio da função f1 vai ser menos 1 e 1. O domínio foi o mesmo que foi dado anteriormente. Mas a imagem
a gente vai precisar fazer umas mudanças, tá certo? Qual era a imagem que a gente tinha descrito anteriormente? Vou pegar aqui, ó. A imagem tinha sido do menos 1 até o zero, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, a imagem da outra função, da função f, tá? A imagem dessa função aqui, ela estava entre menos 1 e 0. Vou até escrever dessa forma aqui que fica melhor, ó. Entre menos 1 e 0. Essa é a imagem da função normal, tá? O que a gente quer agora é a imagem de f1. Só que f1 é 3 vezes essa função aqui normal. Então, eu vou multiplicar isso aqui tudo por 3. Quando eu multiplico aqui todo mundo por 3, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 3, 3 vezes f de x e 0. Ok? Ficou desse jeito aqui, ó. Só que quem é 3 vezes f de x? Aqui, 3 vezes f de x é f de 1. É a função 1 que a gente está fazendo, é a nova função. Então, eu posso trocar aqui, ó. E assim, eu descobri, então, a imagem da nova função. Quem vai ser a imagem da função 1, que eu estou analisando, é o intervalo que vai de menos 3 até o 0. Ok? E para a gente estar esboçando o gráfico, a gente vai usar basicamente a mesma ideia que a gente usou anteriormente. A função que eu estou analisando agora, eu vou botar aqui do lado, ó, é a f1 de x, que é menos 3x², só para a gente não se confundir, tá? Como ela é uma função onde o b é 0 e o c também é 0, então ó, o vértice vai bater aqui na origem, o ponto independente vai bater aqui na origem, ela tem o a negativo, então se o a é negativo, a concavidade é para baixo, então vai ser muito parecido com aquele primeiro gráfico que a gente fez. A diferença é que o domínio continua o mesmo, a diferença vai estar apenas na imagem. Tá? Então, a imagem agora, ela é uma imagem que vai do menos 3 até o 0. Tá? E o domínio, a gente tinha falado que era o mesmo. Então, eu vou pegar esse domínio aqui e vou trocar aqui na função da mesma forma que a gente fez aquela hora. Então, o meu domínio, vou até repetir aqui embaixo, ó, o domínio da função, ele foi dado pelo intervalo menos 1 e 1. Então, eu vou pegar esse domínio e vou trocar aqui, tá? Vou pegar os extremos do domínio. Então, se x for igual a menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar menos 3 que multiplica menos 1 ao quadrado, vai dar menos 3 que multiplica 1, e menos 3 que multiplica 1 dá menos 3. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser menos 3. Vamos lá, ó. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse aqui vai ser o ponto extremo. E o outro é quando o x for 1. Bom, se x for 1, eu vou ter menos 3 que multiplica 1 ao quadrado, já que eu estou trocando aqui. Vai ficar menos 3 que multiplica 1, que dá menos 3 também. Então, quando o x for 1, o y também vai dar menos 3. Então, quando o x for 1, o y também vai dar menos 3. Então, esse aqui vai ser o gráfico, ó. Esse aqui vai ser o esboço do gráfico. Ok? E aí, essa questão agora completa, o gráfico está aqui, o esboço dele, a imagem está aqui e o domínio está aqui, tá bom? Sirva de exemplo aí para que vocês possam estar fazendo a letra B, C, D, isso até a letra D. E aí qualquer dúvida é só chamar no privado.